Primeiro, uma notícia que para o mercado vê com uma certa positividade, que é o Padilha dizendo que o governo não discute prorrogar a isenção de impostos sobre combustíveis. Tá? Então, vocês lembram aquela isenção de impostos que o Bolsonaro deu lá no metade do ano passado para tentar controlar a inflação, para ganhar voto, e aí cada um vai ter uma explicação. Aí o fato é que teve essa isenção de impostos do IPI, do PIS/COFINS sobre os combustíveis, e aí deve reonerar a partir de março, tá? Então você tem aí contratado uma alta no preço dos combustíveis na bomba. É claro que também vai ser o primeiro teste lá para o Jean Paul Prats, para ver se ele vai forçar a barra para trazer o preço para baixo artificialmente do petróleo, para poder colocar o imposto sem alterar o preço na bomba, que será altamente impopular, tá? E ninguém quer ser impopular no primeiro ano, porque já começa mal, né? A largada já é ruim. Pode subir aí, Matheus. Tirar isso daqui. Vamos lá, de acordo com o ministro de... Bom, o Alexandre vai falar sobre isso, ele fala o seguinte, o Alexandre Padilha, que é o ministro de Relações Institucionais. Não existe, neste momento do governo, qualquer discussão de prorrogação de mudança desses prazos. Dia 1º de fevereiro retorna o Congresso Nacional e nós vamos discutir isso com o Congresso, afirmou o ministro durante visita ao Rio de Janeiro neste final de semana. Essa medida foi prorrogada no dia 2 pelo Lula. E aí é o seguinte, ó, essa frase aqui, pode voltar um pouquinho, Matheus. Não existe neste momento do governo qualquer discussão de prorrogação de mudanças desses prazos. Quer dizer o quê? Quer dizer que sim, né? Como diria o outro, onde há fumaça, há fogo. Aquele que diz sou, não é, né? Como diz aquela canção lá, antiga. Mas então, na verdade, o governo está, sim, discutindo a prorrogação ou não, está querendo sentir se vai ser possível ou não mexer nesse preço, ou se o petróleo cai sozinho por obra do acaso, e aí sim eles conseguem reonerar o preço na bomba, sem que as pessoas sintam muito no bolso, tá? Isso é algo para manter, obviamente, na agenda, porque deve mexer com os preços, e mexe com a inflação, mexendo com a inflação, mexe nos juros, e por aí vai. Bom, além disso, um outro assunto que no fiscal pode mexer um pouquinho com as expectativas fiscais, é essa conversa que o Lula, Padilha, o Haddad também estava lá na reunião com os governadores na sexta-feira, e o governo fez um cálculo para saber quanto ele terá que desembolsar para ressarcir aquele limite de 5% do ICMS que foi colocado sobre o ICMS sobre os combustíveis, né? Então, pode colocar a matéria aí, Matheus. É o seguinte, segundo os cálculos do Tesouro Nacional, isso aí pode chegar a 36,9 e começa lá em 13 bi, essa compensação para os estados. Pode subir, Matheus. Olha aí, pode subir mais. Mais. Aí, 36, um pouquinho antes. Aqui. A União poderia desembolsar até 36,9 bi. No cenário menos extremo, o governo gastaria 3,2 bi. O que é essa diferença, né? De um lado, os estados estão pedindo o ressarcimento de toda a perda, e de outro, tem um combinado, tem uma norma dizendo que a União vai ressarcir os prejuízos acima de 5%. E aí os estados também pedem que a comparação seja feita com 2021, o que também é um negócio que pode gerar alguma mudança aí nos números, tá? Então, estou trabalhando aí com despesas a mais para a União entre 13 e 36,9 bilhões de reais, que afetam, obviamente, aquela expectativa do mercado sobre a nossa saúde fiscal, né? E aquilo, se você tem uma saúde fiscal pior, o Estado, o mercado, ele exige mais prêmio, né? Então ele cobra mais caro para emprestar dinheiro para o governo, tá bom? Para aqueles que entendem que isso não faz nenhum sentido, etc e tal, lembrem-se que o dinheiro simplesmente pode deixar de ficar aqui. É simples, isso é o que acontece normalmente quando você
tenta ignorar esse tipo de coisa. E tudo isso do fiscal vai acabar impactando a taxa de juros, tá? Então, hoje, o mercado, como eu já dizia para vocês, eu já mostrei de outras vezes, deixa eu até colocar aqui, ó, pode colocar aí, Matheus. O mercado chegou a precificar 1,5 de queda no DI, né, na taxa Selic. Hoje, aí, pouco menos de 1 ponto percentual ou 100 basis points, que é esse 12, deixa eu ver se está aqui na tela de vocês, que agora não perdi meu retorno. Tá. Que é esse aqui, ó, 12,90 para o CDI de dezembro desse ano. Então, tá aí 0,75, diminuindo um pouco as apostas de queda nos juros, o que significa, na verdade, que o mercado está precificando que os juros vão ficar mais tempo neste patamar em que estão, tá? Não tem uma aposta sincera ou real, aqui é só um ajuste técnico, de aumento da Selic, mas você já vê que há uma expectativa de que a Selic fique mais alta por mais tempo, tá? Isso tem a ver com inflação, tem a ver com fiscal, tem a ver com essa matéria aí nossa sobre desancoragem de expectativas. Do Focus, consegue colocar aí, Matheus? A matéria do Focus? E eu acho também que o pessoal me mandou aqui que saiu o IGPM também agora de manhã, então eu vou te passar, Matheus, o link, e aí você coloca logo depois dessa aí, por favor. Bom, então tá aí, ó. O mercado eleva a estimativa de inflação pela 7ª vez seguida, e isso tudo tem a ver com a tal da ancoragem, né? A gente já falou sobre isso, que é o que acontece. O Copom, o Banco Central, ele olha para o Focus para saber se o mercado está achando a mesma coisa que ele está achando sobre a inflação, tá? Não pode manter a matéria aí, Matheus. Por que você me deixa tão solto? Até resolver aqui que eu estou vendo que tem um probleminha aqui nessa janela, né? Voltou? Cadê? Voltou, pronto. O mercado eleva a estimativa de inflação pela 7ª vez seguida. Então, o que acontece? Toda vez que o mercado, né, toda vez que o Focus começa a mexer na taxa, na expectativa de inflação, o Banco Central se sente um pouco mais retraído. Olha que bonito. O Banco Central fica um pouco mais retraído para cortar os juros, e porque ele pode ter uma desancoragem de expectativas. A ideia de você monitorar as expectativas é que elas não virem uma profecia autorrealizável, né? As pessoas começam a remarcar os preços porque elas acham que a inflação vai subir mais do que o Banco Central está dizendo. Então, elas remarcam o preço, e aí o outro vê os preços sendo remarcados e remarca o dele também, e isso vira um círculo vicioso ruim para a economia. Então, a ideia é que você mantenha os juros aí num patamar onde indique para os agentes de mercado que você não vai perder a mão com a inflação. E aí pode subir, Matheus. Essa é a 7ª vez seguida que o mercado, a 7ª semana seguida, né? Esse relatório sai toda semana, que o mercado reajusta a estimativa de inflação desse ano, e aí saiu de 5,48 para 5,74, tá? Um parênteses aqui, até estou preparando uma matéria sobre isso. O Focus geralmente erra, tá? Geralmente não, acho que ele nunca acertou. Mas qual é a ideia aqui? Que você tenha visibilidade, tá? É óbvio que como você está um ano na frente, né? Você está projetando uma inflação para daqui a 12 meses. Imagina a dificuldade que é modelar isso. Então, é natural que o Focus erre. Mas isso impacta, tem uma troca aí com o Banco Central sobre o nível de juros, tá? Então, a meta central de inflação desse ano foi fixada em 3,25 e vai ser cumprida se ficar entre 1,75 e 4,75. Se o Banco Central não cumprir isso novamente, é o 3º ano consecutivo que Roberto Campos Neto vai ter que mandar aquela cartinha explicando o que aconteceu e por que ele não está conseguindo cumprir a meta. Isso tudo nos leva a uma outra situação, que é aquela conversa. O CMN tem uma reunião, o Conselho Monetário Nacional, né? Já falamos sobre isso, o Haddad, inclusive,
estou um pouco confuso sobre isso, mas ele tem que saber que ele participa dessa reunião. Agora, em meados de fevereiro, é ele, Simone Tebet, ministra do Planejamento, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, onde esse é o foro adequado para você definir a meta de inflação. Muito tem sido dito no fim de semana, inclusive, algumas pessoas do PT e algumas pessoas do governo soltaram declarações falando que não tem discussão nenhuma sobre aumentar a meta de inflação agora. Mas que eles fizeram um estudo e que talvez isso não fizesse muito sentido. Fizeram um estudo aí no fim de semana, porque é uma coisa também pouco relevante. Um estudo no fim de semana para ver se faria ou não sentido e resolver o que não faz sentido, pelo menos por enquanto. Mas você tem essa reunião em fevereiro e lá para junho, aí sim você tem uma definição, uma reunião que é para definição da meta de inflação. Vai mudar a meta deste ano? Provavelmente não, mas pode mudar a meta de 2024. Como é que o mercado vai reagir a isso? Ainda é uma dúvida. Talvez você precise desse tempo para o mercado digerir isso, sem ser uma super surpresa você mudar agora em fevereiro, e aí sim o mercado reagir de uma forma muito ruim, em função de você estar mudando a regra do jogo, né? Como se fosse o seguinte, o meu combinado com você é que eu vou fazer X. E aí quando eu vejo que que X não vai ser alcançado, eu digo para você, não, agora é Y a meta, só para que eu chegue na meta, tá? É claro que você tem esse problema da desancoragem de expectativa também, se você nunca atende a meta, tá? Em relação ao PIB, outras coisas que vão no Boletim Focus, já mostrei para vocês aqui, inclusive, como é que pega isso lá na página do Banco Central. Semana que vem eu mostro isso de novo para vocês. Em relação ao PIB deste ano, o mercado subiu a previsão de 0,79 para 0,80, que é nada, né? Basicamente ficou de lado. E para 2024, a projeção segue em 1,5. Quanto mais longe, menos os economistas gostam de mexer nessas, como é que se fala? Nessas previsões, tá bom? Vamos lá? A previsão da Selic, ele era 9,5, né? Deixa coloca aí o IGPM também. IGPM é famosa. Robson, vou falar sobre o Tesouro Renda Mais. Eu vi algumas coisas hoje, mas como pode colocar aí Robson está falando o seguinte, eu já estava lendo a visualização da marcação a mercado nas corretoras de investimento? Sim, desde 1º de janeiro. Fale sobre Tesouro Renda Mais. Eu falei sobre Tesouro Renda Mais assim que foi lançado. Estou esperando só um pouquinho de mais visibilidade, porque agora pela manhã, enquanto eu preparava aqui, ainda não estava tudo no site do Tesouro Direto. Eu acho que amanhã já tem, aí posso preparar alguma coisa sobre isso, lembrando que o Renda Mais, a ideia é um título do Tesouro, só fazendo um parênteses aqui sobre inflação, tá, gente? É um título do Tesouro Direto, voltado para aposentadoria, no qual você coloca o seu dinheiro lá e no prazo de vencimento você vai receber o saldo que você acumulou por 20 anos corrigidos pela inflação. Então, ele divide lá por 20 anos, retiradas mensais, e você recebe mensalmente aquilo que você conseguiu acumular, dividido em 20 anos, corrigido pela inflação do período, tá? Então, é um título voltado para a aposentadoria. Como vai ter um simulador, algumas coisas que vão estar lá no site do Tesouro, e ainda não estavam quando eu estava olhando agora, pela manhã, eu deixei para falar sobre isso amanhã, mas realmente é um título diferente, tá? Ele vai ter vencimentos entre 2030 e 2060, agora a cada 5 anos um vencimento. Então, vamos supor que você escolhe um título de 2030, você vai acumular patrimônio até 2030, então você coloca o seu dinheiro lá todo mês, ou você já tem o seu dinheiro todo, mas você só vai se aposentar em 2030, você coloca o dinheiro lá, ele funciona como um IPCA+, né, a NTNB, então ele vai remunerar o seu dinheiro em juro real, né, um juro que vai estar acertado na data da compra, mais a variação do IPCA, né? Então você vai ter essa variação, ele vai crescer ali até 2030, por exemplo. E aí você vai receber mensalmente esse dinheiro, em parcelas, esse dinheiro durante 20 anos. A partir de 2030, que é quando ele vence, você não tem mais juro real, mas o seu dinheiro fica protegido da variação inflacionária, que é o IPCA. Beleza? Vamos só falar aqui da inflação do aluguel rapidinho, desacelerou, ficou em 0,21 em janeiro, e aí eu queria até... pode subir a matéria aí, Matheus.
a expectativa era 0,22 e a gente teve 0,21 neste mês de janeiro contra dezembro. Esse é o IGPM. O IGPM normalmente é o indexador dos contratos de aluguel. Então, para quem tem aluguel aí sendo reajustado neste mês, o índice, inclusive, no anual, passou aí para 3,79 de 5,45, que era o número anterior, né? Então, para quem está sendo reajustado esse mês, olha que beleza, só 3,79 vai subir o seu aluguel neste mês. Em janeiro de 22, o IGPM acumulava alta de 16,91, após acelerar 1,82 no mês. Isso era lá, né, 12 meses até janeiro de 22. Agora, 12 meses até janeiro de 23, acumula 3,79. Beleza? Então, você recebeu um reajuste de aluguel de 16 lá atrás e agora vai ter um reajuste de aluguel de 3,79.